Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos. Embora hoje nós vamos falar sobre labirinto, que eu acredito que a maioria já ouviu falar do labirinto de Creta, do Minotauro, de Teseu, adentrando esse labirinto para eliminar o híbrido, metade humanoide, metade touro, com a espada de Egeu. Eu acredito que do assunto específico que nós vamos tratar, ninguém nunca ouviu falar. E antes disso, eu só quero lembrar e chamar a atenção de que este híbrido, que foi eliminado, não consta que ele realmente seria metade humano e metade touro, mas metade humanoide e metade touro. O DNA da origem do Minotauro não é bem definido. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é algo que eu acredito que, diferentemente do labirinto de Creta, a maioria, se não a totalidade de vocês, nunca ouviu falar, que é o labirinto egípcio. A maioria não ouviu falar, a não ser que tenha lido os livros de Heródoto ou ouvido menções ou lido menções dele em outros livros. O que é que conta a história a respeito disso? Lembrando que todos os links que eu citarei aqui, que eu demonstrarei, eu colocarei na descrição depois para vocês. Porque essas coisas todas que eu falo aqui, pessoal, vocês têm que se inteirar e ampliar os estudos. A gente traz aqui a informação para que depois vocês expandam, busquem mais informação, porque tem muita coisa escondida aí, tá? Bom, aqui diz o seguinte: no livro 2 de suas histórias, Heródoto aplica o termo labirinto a um complexo de edifícios no Egito, próximo ao lugar chamado Cidade dos Crocodilos, que ele considerava ultrapassar as pirâmides. Veja o que é que ele cita no livro dele. Abre aspas. O labirinto, no caso, tem 12 quadras cobertas, 6 em uma fileira voltadas para o norte, 6 para o sul. Os portões de uma faixa exatamente em frente aos portões da outra. Depois eu vou mostrar um vídeo desse labirinto e uma foto, mais ao final do vídeo. No interior, o edifício é de 2 pisos e contém 3.000 quartos, dos quais metade são subterrâneos e a outra metade diretamente por cima. Fui levado através dos quartos no andar superior, então o que direi deles é de minha própria observação, é empírico. Mas dos subterrâneos só posso falar por relato, porque os egípcios responsáveis se recusaram a me deixar vê-los, pois eles contêm as tumbas dos reis que construíram o labirinto e também as tumbas dos crocodilos sagrados. Os 4 superiores, ao contrário, eu realmente vi, e é difícil acreditar que sejam obra de homens. Note o que ele falou aqui. Os 4 superiores ele realmente viu e é difícil acreditar que sejam obras de homens. E aí nós vemos aqui a história de crocodilos sagrados, tumbas de reis. Lembre de toda a história que nós estamos tratando na comunidade fechada e que tem a ver com o hibridismo e toda essa história. Bom, enfim, então ele diz que ele não acredita, o historiador Heródoto, que isso fosse uma obra de mão humana. E ele continua: as passagens intrincadas e desconcertantes de sala em sala e de tribunal em tribunal eram uma maravilha sem fim para mim. Conforme passávamos de um pátio para salas, de salas para galerias, de galerias para mais salas, e daí para ainda mais pátios. Então era enorme, O telhado de cada câmara, pátio e galeria é como as paredes, é de pedra. Então, novamente, aquela história que a gente já falou muitas vezes aqui no canal. Tem coisas que simplesmente é impossível para o ser humano ter construído, pelo menos com a tecnologia que se dizia que tinha anteriormente, nas épocas passadas. Se hoje já não é possível, imagine antigamente. Então aqui tudo de pedra, paredes, telhado, pátio, galeria, tudo. E nós sabemos que esculpidos sempre de uma maneira magistral. Nós vimos isso em outras obras. Então ele diz assim: o telhado de cada câmara, pátio e galeria é construído como as paredes, ou seja, de pedras. As paredes são cobertas por figuras esculpidas e cada pátio é primorosamente construído em mármore branco e cercado por uma colunata. Então não bastava fazer de pedra, o que já era difícil o suficiente para se fazer no meio do deserto, ainda se esculpia de forma primorosa, como o próprio Heródoto diz,
E não só isso, se fazia isso em mármore branco, e tudo cercado por uma colunata, uma sequência de colunas. Então, por isso, ele vendo com os próprios olhos, disse, isso não é obra humana, não consigo crer nisso. Durante o século XIX, os restos dessa estrutura egípcia antiga foram descobertos em Awara, no oásis Fayum, por Flinders Petrie, ao pé da pirâmide do faraó Amenemhat III, da 12ª dinastia, que reinou entre 1860 a.C. a 1814 a.C. Essas datas, pessoal, eles acham que é mais ou menos isso. Eu sempre duvido dessas datas, porque eu acredito que pode ser até um pouco mais antigo. Não tão antigo quanto alguns vêm aí falarem centenas de milhares de anos, milhões de anos, isso é tudo absurdo. Mas, às vezes, as coisas são um pouquinho mais antigas porque elas não correspondem, na minha opinião, de fato, às obras desses faraós aqui, mas é de alguns que vieram antes deles. Os relatos clássicos de vários autores, Heródoto, Estrabão, Plínio o Velho, entre outros, não são inteiramente consistentes. Então, não foi só Heródoto que testemunhou isso. E é importante usar a palavra testemunhou, porque uma palavra de alguém, um testemunho, já é o suficiente para uma prova. Agora, se além de Heródoto, que é considerado aí um historiador fidedigno, porque muitas, se não a esmagadora maioria, se não a totalidade, a esmagadora maioria das coisas que ele disse foi comprovado como existente, de fato, foi descoberto, ao longo dos anos que realmente existia. Então, quando alguém como Heródoto fala, tem muita credibilidade. O testemunho dele é muito credível. Mas não foi só ele, foi Heródoto, Estrabão e Plínio o Velho, 3 de alta confiabilidade, entre outros. Não que as conclusões deles fossem totalmente corretas, mas os fatos relatados são muito confiáveis na maioria dos casos. Então não são inteiramente consistentes devido à degradação da estrutura, diz aqui e tal. A estrutura pode ter sido uma coleção de templos funerários, como os comumente encontrados perto das pirâmides egípcias. Registros indicam que a filha de Amenemhat, cada nome aqui, Soberneferu, fez acréscimo ao complexo durante seu reinado como rei do Egito. Veja só, então confirma o que eu disse anteriormente. Eles vão modificando e muitas vezes até certas descobertas não são exatamente o que eles acreditam, mas uma cópia. Agora eu quero mostrar para vocês aqui uma foto, não é bem uma foto, é uma espécie de mapa que foi desenhado de uma das partes do labirinto. Então aqui veja as colunatas que eles dizem, as entradas, veja só uma entrada aqui, outra por aqui, outra aqui. As colunatas então seriam esses deuses esculpidos, colunata esculpida em mármore, como ele disse. Veja só todas as salas aqui, uma sala diante de outra sala, que leva para pátios, enfim, realmente feito para que as pessoas se perdessem, e eram em vários andares, como já foi visto anteriormente, para que a pessoa não conseguisse chegar nos andares inferiores, e como se tudo isso não bastasse, ainda era infligido um medo muito grande, para que as pessoas que tivessem mais capacidade se afastassem do local e que sobrassem poucos candidatos que tivessem coragem suficiente para entrar aqui e tentar descer nos andares superiores, e dentre estes poucos, evidentemente, a estatística diminuiria para aqueles que, além de coragem, tivessem capacidade de encontrar a entrada e, principalmente, depois encontrar a saída. Então, aqui a imagem do que historicamente ficou registrado como sendo um dos pisos do labirinto. Aqui nós vemos uma reportagem dizendo que era maior do que as pirâmides e foi revelado o segredo do labirinto egípcio de mais de 2.000 anos. Então, se fosse pela data que a gente viu naquele artigo inicial da Wikipedia, ele teria mais de 3.000 anos, 3.600 aproximadamente. Então, aqui fala que ele foi descoberto, que a falta de provas visíveis da história foi durante muito tempo considerada uma lenda, até o egiptólogo Flinders Petrie redescobrir o local no final do século XIX, o que levou especialistas a teorizar que o labirinto
foi demolido sob o reinado de Ptolomeu II no século III a.C. Então aqui eles trazem essa informação aqui da redescoberta. E agora eu queria mostrar para vocês um vídeo que é evidentemente uma simulação, né, daquilo que seria de fato o labirinto, ou uma parte daquilo que eles acreditam que seria, né? E aí ao final eu quero dar a minha opinião a respeito aqui. A mesma imagem que vocês viram, que é uma imagem preservada historicamente, aqui são outras imagens preservadas historicamente. Então vocês veem aí várias dessas imagens sendo passadas para vocês. A repetição. Aqui então já seriam andares inferiores, lembrando que tem mais do que um andar superior. Aí uma imagem de Heródoto, de outros historiadores. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse labirinto que eles descobriram e que supostamente seria o labirinto descrito por Heródoto, na minha opinião, tá, pessoal? Minha opinião pessoal, ainda não é o verdadeiro labirinto. Simplesmente porque ele é feito de, uma boa parte dele, de tijolos. Tanto é que ele está se desmanchando. Então eles até dizem aqui, ó, o arqueólogo aqui, né, então criticou as autoridades locais egípcias por sua inação em preservar o patrimônio, notando também o aumento do nível de água, ambos os quais dizem estarem destruindo o potencial do local, apenas restando tijolos de lama à vista. Ora, se são tijolos de lama, não é o labirinto descrito por Heródoto, uma vez que Heródoto descreveu um labirinto feito totalmente de rocha, de pedra, de mármore, não só as paredes, como até mesmo o telhado, pátios, galerias, tudo aqui de pedra. Então, esse labirinto, eu não duvido da existência dele, né, porque existe aí o testemunho de pessoas altamente confiáveis, Heródoto, Estrabão, Plínio o Velho, não duvido da existência dele, mas eu não acredito que este labirinto encontrado seja de fato o labirinto descrito. Este ainda está enterrado sob a areia. Pessoal, eu espero que isso desperte a curiosidade de vocês, para que vocês saiam na busca de informações, porque isso vai levar vocês ao conhecimento de outros temas que não são escondidos. Falando abertamente, não são escondidos. E tem a ver com o que ele diz aqui, que ele não acredita que isto tenha sido feito por mãos humanas, devido à perfeição, devido à complexidade e até, por que não dizer, à impossibilidade de se fazer isso, tanto em épocas passadas quanto no presente, por mãos humanas. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.